Olá, gente. Agora a gente vai falar de um assunto que ainda está dentro da parte das bibliotecas padrões de Lua, porém resolvi colocar a parte que é algo que é um pouco mais complexo, que é a biblioteca de manipulações de strings em Lua, que se chama string. Ela é um pouco mais complexa porque ela tem algumas funções básicas que a gente vai falar nesse vídeo, mas ela também tem algumas que permitem a gente fazer manipulação de expressões regulares ou regex, que é um assunto mais complicado, mas que também permite a gente fazer muita coisa legal. Então nesse vídeo a gente vai começar pelas funções mais básicas e daí nos próximos a gente vai ver essa parte de expressões regulares. Então aqui para exemplificar, criei uma string chamada hello world, né, bem simplesinha para os nossos exemplos. Então aqui na biblioteca string nós temos a função upper, que ela vai pegar uma string e vai deixar tudo maiúsculo, né? Então caracteres alfabéticos vão ficar maiúsculos, caracteres que não são vão apenas permanecer igual. E o lower similarmente vai deixar tudo minúsculo, né? É importante destacar que em Lua as strings elas são imutáveis, o que significa que uma vez que ela é criada, ela não pode ser editada, você não pode alterar a string. Por exemplo, um vetor você pode ir lá alterar ele, né? Você pode pegar uma table e mudar o valor que está atrelado àquela chave. Em C, strings são vetores de caracteres, então você pode mudar elas. Em Lua, não. Claro, você pode fazer coisas tipo S igual a S concatenar com A. Ok, você mudou a variável S, mas eu quero dizer o valor aqui, hello world, e você não consegue vir aqui e mudar ele, entende? Então, destacando isso para dizer todas as funções que criam uma string, elas não vão editar, né, a original. Então o S não foi alterado aqui por causa dessa função. Ele apenas criou uma nova string, que daí é o que ele está passando para dentro do print, né? Outra função bem útil é a sub, que ela vai pegar uma substring. Ele vai criar uma nova string baseada no intervalo que você deu. Então você vai passar aqui a sua string e deu o índice de início e o índice de fim, né? E lembrando, Lua é indexada em 1, então o primeiro caractere está na posição 1, o segundo na posição 2, por aí vai. Então aqui ele está pegando o S, está pegando os caracteres que estão da posição 1 até a posição 5. Ou seja, essencialmente pegando os 5 primeiros caracteres, né? Que aqui é só o hello. Outra coisa legal dessa função é que ela permite índices negativos. Isso é algo que existe em outras linguagens, tipo Python, que é basicamente você pegar do final. Então, índices positivos é da esquerda para a direita e índices negativos é da direita para a esquerda. Então, menos 1 se refere ao último dígito, nesse caso é o exclamação. Seria a mesma coisa que você botasse aqui hashtag S, né? Você pega o tamanho da string e vai dar o último. Só que acaba sendo mais simples, né? Por exemplo, o penúltimo é menos 2. Ou se eu usasse assim, seria a hashtag S-1. Então começa a ficar meio complicado, né? Então, normalmente usar índice negativo é mais interessante. Então aqui o que ele vai fazer, ele vai pegar do quinto caractere até o último caractere. Então ele pegou aqui do O até o final, né? O word. E daqui ele pegou do primeiro caractere até o menos 2. Se o menos 1 é o último, o menos 2 é o penúltimo, né? Então ele vai pegar hello world sem o exclamação. Então é isso que a função sub faz. E daí outra coisa legal em Lua é você poder fazer strings formatadas. Essa string formatada, essencialmente, o que você está fazendo é... Você está pegando um número, ou pode ser outra coisa, que nem outras strings, e você quer transformar numa string num formato específico. Um exemplo bem comum é se você tem um float, né, um number, que você não quer printar ele inteiro. Às vezes ele tem muita casa decimal, você quer printar só arredondado até a segunda casa decimal, por exemplo. Bem comum fazer isso, né? Então a gente consegue fazer isso com strings formatados. Para quem já programou em C, é bem parecido com o printf, então provavelmente não vai estranhar nada. Aqui, só para poder exemplificar, criei algumas variáveis. Então, a variável π, né, com uma certa precisão aqui. O raio, isso aqui é o raio da Terra em quilômetros. Eu botei só para ter um exemplo de um float grande. E aqui também criei variáveis dias, mês e anos para a gente poder representar a data. Então, primeiro, formatação de float. Se você quer botar um float, você só faz porcentagem F, desse jeito aqui. Então, quando você faz isso, ele vai printar o float. Vou até rodar aqui o código. Esqueci de falar, né? Mas aqui o comentário do lado é o output de cada print. Só para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo, né? Então, veja que aqui ele imprimiu o π, né, com toda a precisão dada. Porém, às vezes o que a gente quer, né? Como eu falei, eu não quero printar tudo isso. Quero printar só as 3 primeiras casas decimais. Então, você faz assim. Em vez de porcentagem F, porcentagem .3F. Quando você faz isso, você está dizendo, eu quero representar 3 casas decimais depois do ponto. E ele faz isso com arredondamento.
Então note que é a mesma coisa que está aqui no comentário, né? Ele mostrou com 3 casas e ele fez arredondamento, né? Aqui o 1 foi arredondado para cima, né? Seguindo as regras de arredondamento padrão. Então isso para mostrar float, e você também pode mostrar float em notação científica com um ezinho. Então aqui é a mesma coisa, eu botei ponto 3, que é para representar 3 valores após a casa decimal. E dei notação científica, né, em base 10 mesmo. Aqui no caso do raio da Terra, né, ficou 6,378 vezes 10 elevado a 3. Né? O E ele atua como um 10 elevado aqui. Né? Então note que como eu botei 3 casas, ele fez com uma certa precisão. Ele essencialmente jogou um fora, né, porque foi a precisão que eu pedi para ele. Se eu tivesse pedido uma precisão maior do que ele tem, vamos exagerar e botar 10, ele bota zeros aqui, né? Porque esses zeros à direita, eles não fazem diferença aqui, né? Porque eles são depois do ponto. Tá, a mesma coisa aqui em cima, se eu pedir mais precisão, tipo, botar 10 aqui, ele vai botar 3.14159 e vai botar zeros até preencher, né? Então, só voltar pro 3 que estava aqui. Opa. Daí, para números inteiros, em vez de porcentagem F, a gente usa porcentagem D, tá? E daí a gente vai ter algumas regras parecidas. Então, se eu boto apenas porcentagem D, ele vai só imprimir direto. Então, no caso aqui, dia, mês, ano, ele ia imprimir com 14, 1. Né? Eu esqueci de falar, né? Mas aqui quando você faz string formatado, o legal dela é que você não precisa só botar o valor ali. Você pode botar outras coisas, né? Tipo, eu posso escrever aqui, tipo, raio da Terra, 2 pontos, porcentagem 3F. E daí eu posso ter aqui um porcentagem D e daí botar aqui o outro argumento, tipo, 2. Deixa eu printar aqui. Então, raio da Terra botou e daí botou 2, né? Ele seguiu o formato bonitinho. Tá? Para cada porcentagem algo, você vai botando os argumentos aqui do lado. Que é o que a gente está fazendo aqui nesse caso de baixo. Né? Deixa eu só voltar certinho como estava. Estava assim, né? Aqui a gente está botando os números e botando barras. Se eu boto só porcentagem D em todos, ele vai imprimir desse jeito aqui. Só que às vezes é meio feio, porque como o mês ele pode ser às vezes 1 ou 2 dígitos, né? Você pode estar no mês 1, no mês 11, fica meio mal formatado. Então, o que é comum a gente fazer, né, é botar assim, 0, 1. E mesma coisa pro dia, né? Caso seja o dia 4, botar tipo 0, 4. Então, para fazer isso, o que a gente faz é o seguinte. Porcentagem 0, o número de dígitos que ele tem que ocupar no mínimo, e daí o D. Então, isso aqui está dizendo o dígito, o número, ele tem que ocupar pelo menos 2 caracteres. Caso ele tenha menos, coloque zeros na frente. Então aqui só fez diferença pro mês, né? O mês, como só tinha um caractere, ele botou mais um 0 na frente. Se fosse algo tipo 5, né? Opa. O que ele vai fazer, ele vai botar o suficiente até fechar 5, né? Então aqui ele fechou 5. Agora, por exemplo, se eu não boto 0 na frente, ele vai preencher com apenas um espaço. Então note que ele botou 3 espaçozinhos, né? Então o 0 quer dizer bote zeros e se botar nada, bote um espaço. Então tava assim, né? Agora, se o dígito ele tem, se o número ele tem mais dígitos do que você colocou, por exemplo, se eu colocar aqui porcentagem 0,2 para o ano, como o ano ocupa 4, ele vai escrever 4, tá? 4 dígitos. Então é no mínimo o que está ali, né? Então se eu printar aqui, note que não mudou nada nesse caso, né? Então aqui seria no mínimo aquilo. E aqui eu só botei que para o float você pode misturar os dois, né? Então aqui eu botei 0,10, que quer dizer o número ele tem que ocupar 10 caracteres, é o número inteiro, tá? Incluindo o próprio ponto e tudo que está tanto antes quanto depois do ponto. E o 0 na frente para dizer, né? Bote zeros até preencher. Ponto 2F, então mostre com 2 casas de precisão. Então aqui foi o raio da Terra que eu botei, né? Como o raio da Terra só tinha um dígito de precisão, aqui ele botou o 0 logo do lado. E ele foi botando 0 na frente até fechar a conta, né? Até isso aqui ter 10 caracteres. E assim a gente faz as principais formatações de string em Lua.